The Last of Us episódio... Não, pera. Mandalorian episódio 3, temporada 3. Vamos virar a página completamente e deixar de acompanhar o Pedro Pascal sendo um pai adotivo para acompanhar o Pedro Pascal sendo um pai adotivo no espaço. Vamos lá, agora que passou The Last of Us, eu vou cobrir todos os episódios semanais de Mandalorian aqui no canal, começando por esse terceiro episódio que subverte um pouco a nossa expectativa de um jeito que eu achei bem interessante. O episódio começa com uma sequência de ação muito divertida, né? Quando o Mando e a Bo-Katan são atacados por alguns interceptadores imperiais. E o destaque principal da cena é como os dois personagens vêm desenvolvendo, né, um trabalho de equipe cada vez mais forte. Eles são dois Mandalorianos que têm visões de mundo um pouco diferentes, né? O Mando se apega muito à sua crença, quase sem questionamento, pelo menos por enquanto. E a Bo-Katan acredita que esse tipo de pensamento e de credo, né, foi o que acabou destruindo o povo de Mandalor e levando a essa situação onde os Mandalorianos vivem espalhados e perdidos pela galáxia. Mas pensando num povo que tem como essência principal a aptidão para o combate, né, esses atributos ali dos melhores guerreiros, eu acho que não existe nada que aproxime mais dois Mandalorianos do que lutar juntos por algo, né? Mesmo que esse algo seja a sobrevivência ali do momento. E eu sinto que desde o episódio passado, o Mando e a Bo-Katan têm vivenciado situações de perigo e formado uma parceria ali que aproxima esses dois personagens mais do que talvez eles tenham percebido. Assim, é muito legal ver como eles pensam rápido e se dividem nessa tarefa de enfrentar as naves, né? E eu acho que a direção do Lee Isaac Chung faz um trabalho excelente de manter a cena muito dinâmica e também muito bem coreografada. O que não impede os imperiais de destruírem o palácio da Bo-Katan. E fica aí a curiosidade, né, para quais seriam as motivações dos vilões para fazerem isso. Talvez uma retribuição do Moff Gideon pelo ataque dos Mandalorianos à sua nave no final da segunda temporada, 2 anos atrás. Moff Gideon, que é o grande vilão ali, interpretado pelo Giancarlo Esposito, que fazia o Gus Fring em Breaking Bad e Better Call Saul. A partir daqui o episódio é completamente subvertido e, sei lá, vira quase um episódio de Endor, né? Focando grande parte da duração para uma trama mais enigmática ali que se passa em Coruscant e que tá mais preocupada em construir o universo e colocar algumas peças da história no lugar pro que vem pela frente. No caso, a gente reencontra o Dr. Pershing, que estava ocupado fazendo aqueles experimentos no Grogu, e agora ele faz parte de um programa de reabilitação de ex-imperiais administrado pela Nova República. Ali ele encontra a Elia Kane, que também servia com Moff Gideon, né? E os dois desenvolvem um relacionamento carregado de tensão sexual. Não, brincadeira. Esse é o Star Wars para a família toda. Mas existe algo a mais nessa interação entre os dois, que vai sugerindo uma presença invisível, mas muito forte do Moff Gideon mexendo os pauzinhos ali, né? Para extrair tudo que ele precisa do Dr. Pershing e depois apagar o seu rastro. Por exemplo, a Kane dá de presente para ele uma caixa de biscoitos que obviamente está servindo como escuta para o apartamento dele, né? E mais pra frente a gente vê um droid recolhendo o picolé que ele estava comendo para claramente obter o seu material genético, fazendo com que eles possam clonar o cara, né, depois, e usar os equipamentos que ele recolheu ali no Destroyer desativado e manter o verdadeiro Dr. Pershing sob custódia da Nova República, afastando qualquer suspeita e também impedindo que a Nova República tenha acesso ao conhecimento que ele tem. Aliás, que referência da hora quando o Dr. Pershing vira para um alienígena da raça do Almirante Ackbar e diz: It was a trap! It's a trap! Cara, eu ri alto aqui. Eu sei que é uma piada bem interna ali pros fãs de Star Wars, mas foi muito boa. Ah, mas metade desse episódio é lenta e é desinteressante, né? Cara, eu acho bem bacana que uma série como Mandaloriano tome tempo pra desenvolver a história com um pouco mais de calma, né? E eu gosto que a gente tem vários momentos vendo seres humanos se comportando como pessoas reais. Algo que nem sempre aparece em Star Wars. Tipo o lance dos ex-imperiais trocando experiências do que eles sentem falta, né, etc. E também o desenvolvimento da elite da Nova República, que muitas vezes sequer percebe que eles trocaram de governo, já que para os ricos e poderosos a vida não era tão diferente assim com ou sem o Império. Tem ainda a questão de como reconstruir um governo depois da queda de uma ditadura, né? Você começa do zero ou tenta consertar e reaproveitar o que veio antes, e a Nova República parece ter boas intenções em reabilitar pessoas, ao mesmo tempo em que descarta completamente o maquinário do Império, né? Talvez pela simbologia impossível de desatrelar dele, né? E esse é um conceito que eu acho bem interessante. Mas eu admito que conceitos assim já foram explorados antes, recentemente na série do Endor, e eu acho que lá os diálogos ainda são melhores e a interpretação dos atores também.
Mas é legal ver que Endor surtiu um efeito também nas outras séries mais tradicionais de Star Wars, né? E eu confesso que eu até fiquei esperando ver o Cyril Karn ali a qualquer momento, principalmente naqueles cubículos de trabalho burocrático todos iguaizinhos ali. Agora, o propósito dessa trama de clonagem parece cada vez mais claro, né? Que seria um jeito do Dave Filoni enxertar um pouquinho mais de substância na história da nova trilogia, que resulta naquela aberração de trazer o Palpatine de volta no episódio 9. Tem aquela frase clássica e terrível que explica tudo isso, né? Quando o Paul Dameron diz que de alguma forma o Palpatine retornou. E eu sinto que o Dave Filoni tá pegando essas palavrinhas tão convenientes e criando uma justificativa para melhorar tudo isso. Aliás, um detalhe legal é que na cena da praça, onde eles estão observando aquela pedra que é a superfície verdadeira do planeta, de fundo tá tocando a música tema da Resistência, né? O grupo que enfrenta a Primeira Ordem nos novos filmes, só que num estilo quase de música de circo. Mas será que esse remendo para a nova trilogia vai funcionar? Eu não sei e eu acho que nada vai melhorar a execução caótica desses filmes, né? Principalmente o último, mas vamos ver como eles continuam desenvolvendo isso. O Filoni conseguiu trazer uma profundidade absurda, né, nos episódios 1, 2 e 3, usando Clone Wars e Rebels. Então, assim, não duvide do mestre. Por enquanto eu gostei bastante desse episódio, eu acho que eles abrem com uma cena de ação super impactante para compensar o desenvolvimento um pouco mais lento depois. Lento talvez, né, mas também necessário. Histórias não são feitas só de clímax, elas também precisam de uma preparação. E ainda assim, cara, depois a gente volta pro Mando e pra Bo-Katan, que são os grandes personagens favoritos, né, no final do episódio. E termina com uma situação bem interessante, a Bo-Katan sendo aceita pelo grupo por um batismo completamente involuntário ali que ela fez nas águas sagradas, né, mergulhando para salvar o Mando ali do mitossauro. E é até bacana que o título do episódio é O Convertido, mas nesse caso isso se aplica tanto ao Dr. Pershing, que foi convertido do Império para a Nova República, mas eu acho que a Bo-Katan também. Só resta saber o que ela vai fazer com isso, e eu acho que aquele olhar demorado que ela dá para a cabeça do mitossauro na parede já indica que ela manteve o seu encontro com essa criatura em segredo por algum motivo bem estratégico. Sei lá, talvez ela queira domar o mitossauro para se colocar como a líder dos Mandalorianos, né? Vamos descobrir. Último comentário, eu adoro a cultura de não remover o capacete porque ela é o antídoto para a tendência terrível dos filmes da Marvel de fazer os heróis colocarem e tirarem o capacete o tempo todo sem qualquer necessidade. E repara como a gente presta muito mais atenção na linguagem corporal dos personagens justamente porque eles não têm o rosto para atuar, né? Toma essa, MCU, cara, eu não aguento mais aqueles capacetinhos de nanotecnologia entrando e saindo, velho, que saco. Mas aí, o que você achou desse terceiro episódio da terceira temporada de Mandaloriano? Comenta aí embaixo pra gente continuar discutindo. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal, e semana que vem a gente tá de volta pra continuar acompanhando essa série, porque, cara, não dá pra viver sem Pedro Pascal.